Oi, gente, bom dia, mais uma vez. Bom dia. Estamos animados para estudarmos mais uns salmos hoje? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Me acompanhe, por favor. Pai, obrigado por essa manhã. Nós agradecemos, Deus, por nossas vidas, pelo privilégio que temos de estarmos juntos como família do Senhor, Deus, e poder cantar louvores ao Senhor, de poder expressar nossa gratidão ao Senhor através dos cânticos. Obrigado pela reflexão da ceia, que talvez seja o momento mais importante do culto ao Senhor, lembrando que Jesus fez na cruz por nós. Obrigado pelo momento da oferta, de poder refletir sobre o nosso coração, talvez daquilo que corrompa mais o nosso coração, que é o dinheiro, é o que o mundo prega. Pai, quero poder orar nesse momento para que possamos ter um ótimo momento agora de mais um estudo sobre os Salmos, das coisas que eu tenho estudado na semana, que tem me constrangido, que tem falado muito ao meu coração, que eu possa nesse momento compartilhar com os meus irmãos e amigos aquilo que o Senhor tem falado comigo, que venha fazer sentido ao coração deles, e que possamos ter um ótimo momento aqui, Deus, de ensino mesmo. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, por favor, Espírito Santo, que o Senhor possa nesse momento tirar tudo que nos atrapalha, que possamos nos concentrar realmente agora, e que só venha realmente tirar as escamas dos nossos olhos, tirar o tampão dos nossos ouvidos, para que a gente consiga ouvir e ver Tua Palavra agindo em nossa vida. Ela tem poder, a Bíblia não mudou ao longo dos séculos, que nós possamos ter fé que ainda é possível o Senhor transformar a nossa vida através da Tua Palavra. Obrigado por Jesus que morreu na cruz em nosso lugar, estamos muito gratos em nome dEle. Amém. Amém. Então, na semana passada nós estudamos os Salmos 14, né? Hoje vamos estudar o Salmo 17, então abra sua Bíblia aí, ou ligue sua Bíblia, Salmos 17, nós não vamos ler todo os Salmos, tá bom? Eu só vou ler alguns versículos, mas eu te encorajo você no seu tempo com Deus, ler todos os Salmos, é um Salmos bem interessante, e vamos estudar alguns versículos que eu acho que vai fazer muito contexto e vai nos ajudar bastante. Todos lá? Salmos 17, iniciando aqui no versículo 1 e 2. Hoje vai ser uma pregação bem expositiva, tá, irmãos? Leitura aqui do texto, aplicação em cima do texto, e eu creio que vai ser bem legal aqui, tá bom? Então vamos lá, Salmos 17, versículo 1 e 2, eu estou na versão NVT, então se você quiser me acompanhar na online aí, NVT, se estiver na NVI também não tem problema, porque é bem semelhante, tá bom? Então fala assim, ó: ouve, Senhor, minha súplica por justiça, atende ao meu clamor por socorro, escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. O autor desses salmos é Davi, um personagem bíblico bem conhecido por todos nós, amém? E nós vemos aqui Davi suplicando a Deus por justiça. E geralmente alguém, quando suplica por justiça, geralmente porque essa pessoa tem uma boa consciência de que ela é inocente em alguma situação. Amém? Sim. E aí na parte B desses dois versículos, Davi ele pede para Deus escutar a sua oração. É um clamor de Davi: Deus, ouve a minha oração. E possivelmente Davi acho que estava levando aqui muita coisa do seu coração, acho que ele estava levando muita aflição do coração dele, e a oração ela tem esse propósito para nós, né? Falarmos com Deus, levarmos para Deus as nossas preocupações e aflições também. E aí eu quero fazer uma pergunta para nós. Davi estava levando o que para Deus? O que estava afligindo o coração de Davi nesse momento? Como eu falei, esse salmo foi escrito por Davi. E qual é o contexto desses salmos? Davi está no contexto de estar sendo perseguido por Saul. Uma história também bem conhecida por nós. E o rei Saul ainda era genro de Davi. Davi era casado com a filha de Saul chamada Mical. Vocês devem conhecer também. E qual foi o motivo de Saul querer matar Davi?
foi logo após daquela história, que também é conhecida por todos nós, que é quando Davi mata Golias. Então, após aquele fato, o exército de Israel está voltando, né, dessa batalha, e aí algumas pessoas falaram isso aqui. 1 Samuel. Então eles estavam voltando após a vitória de Davi sobre Golias. E aí, esse contexto. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Eu já vejo aqui o bico de Saul falando isso aqui. E aí Saul completa: o que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Então o ciúme de Saul com Davi passou a ser tão grande que quando a gente lê ali 1 Samuel e 2 Samuel, em alguns momentos Davi tinha muita habilidade com música. Davi tocava harpa. E em alguns momentos, para acalmar o rei, né, Saul mandava chamar Davi para que ele tocasse harpa, para que Saul ficasse mais calmo. E por 3 vezes Saul pega a sua lança e tenta atingir Davi. As 3 vezes Davi se esquivou. Então olha o que a inveja e a ira de Saul causou em seu coração. Por 7 anos Saul perseguiu Davi de uma forma fervorosa. Por 7 anos Davi andou escondido em cavernas, andando de uma cidade para outra, fugindo do exército de Saul. E nesses 7 anos Davi foi muito ajudado por pessoas que o encontravam em fim. Já com essa base que a gente está vendo aqui, eu acho que também a gente que lê um pouco a Bíblia, podemos ter até mais bases do que essa que eu estou falando aqui, que estou tentando ganhar tempo nesse contexto de Saul e de Davi, mas nós já podemos tirar as nossas conclusões de que realmente Davi estava sendo injustiçado por Saul. Amém? Amém? Primeiro porque ele enfrentou uma batalha que não era dele. Quem deveria enfrentar Golias era Saul, porque Saul era o rei de Israel, mas ficou com medo. Nenhum soldado de Israel quis enfrentar Golias, ficaram com medo. E aí então Davi, um jovem, enfrenta Golias, mata Golias, corta a cabeça de Golias. E aí então vem as mulheres cantando a famosa música. Mas não foi Davi que cantou a própria música para si. Não foi Davi que falou: eu sou top mesmo, eu mato dezenas de milhares mesmo. Saul matou alguns só. Não foi Davi que falou. Foram as pessoas. E a ira e a inveja de Saul tomou conta de seu coração. E isso é injusto aos nossos olhos, certo? É injusto. E aí me acompanha no versículo 3. Davi fala assim, nessa oração a Deus: tu puseste à prova meus pensamentos durante a noite, examinaste meu coração, tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Davi conhece o Deus que serve. Ele afirma que Deus estava provando o seu coração e examinando a sua mente. E quem conhece Deus, quem tem um relacionamento com Deus, creio que todos nós aqui estamos nesse processo, sabe que uma hora ou outra Deus vai provar a nossa fé e vai examinar o nosso coração. Esse aqui não é um privilégio só do rei Davi, é um privilégio nosso também. E eu quero fazer uma pergunta para nós, e eu queria que vocês participassem nesse momento, porque nesse versículo 3 fala que Deus provava e examinava durante a noite o coração e a mente de Davi. Por que vocês acham que Deus examinava
e provava Davi à noite? Por que não de dia? Por que não à tarde? Ou na madrugada? Por que que era à noite? O que vocês acham? Eu vou tomar uma água. Um de cada vez, porque eu não consigo ouvir todo mundo, gente. Ele estava sozinho. Não entendi. À noite ele estava sozinho. Porque à noite ele estava sozinho. Pode ser. Porque ele era calmo. Pode ser também. O que mais? Talvez porque à noite é mais fácil esconder coisas, né? No escuro. Eu acredito que provavelmente as perseguições mais intensas do exército de Saul contra Davi eram à noite. Por quê? Como eu falei, Saul perseguiu Davi por 7 anos. Saul era o rei. Saul tinha o domínio de todos os povos. As autoridades daquela época estavam nas mãos dele. E quando a gente lê 1 Samuel, a gente vê muitas pessoas dedurando Davi, né? Davi está em tal lugar, Saul. Aí o exército ia lá para tentar pegar Davi. Eu acredito que, como a Gi falou, eu acho que para Davi sair de um lugar para o outro, à noite era mais fácil e também creio que era mais sábio para Davi. E lembrando que nesse contexto aqui, as cidades não eram tão iluminadas como é hoje, né? Então possivelmente à noite era onde Davi escapava do exército de Saul. Mas era nesse contexto que Deus provava e examinava o coração e a mente de Davi. E nesse versículo 3 fala: qual mal Deus não encontrou no coração de Davi? Qual mal Deus poderia ter encontrado no coração de Davi? No mesmo versículo, na parte B, Davi nos dá uma pista, porque ele fala: estou decidido a não pecar com minhas palavras. O mal que Deus poderia encontrar em Davi seria o pecado de não ser sábio com as suas palavras. Decidi não pecar com minhas palavras. Deus às vezes nos prova e examina nos momentos mais difíceis e mais vulneráveis da nossa vida. Imagine você no lugar de Davi. Já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. E ele se vê durante 7 anos. A gente estava ontem no bate-papo e o Caio fez uma pergunta, né? Pedindo para cada um de nós falarmos o tempo que nós temos de fé. E a Milene falou 7 anos, porque é o tempo que nós estamos aqui. Então imagina o tempo que nós temos aqui como igreja, você sofreu uma perseguição durante todo esse tempo. Davi durante 7 anos foi perseguido. Davi fugia do exército de Saul. Davi por 7 anos não tinha um lugar para ficar. E às vezes estava tudo bem. Daqui a pouco ele podia ouvir uma voz: lá vem Saul! E aí pega suas coisas correndo ali e tem que fugir para um outro lugar para não ser morto. Esse era o contexto de Davi. Davi tinha todos os motivos possíveis do mundo para falar mal de Saul. Esse cara é um invejoso. Aliás, ele não é nem rei, rei sou eu. Ele está quebrando um galho aí. Olha, Saul é um péssimo rei. Como é que pode? Eu fui lá, matei um gigante, que era papel dele, e ele está me perseguindo. Como é que pode? Davi poderia ter falado para Saul: cara, esse cara é louco. Esse cara é louco, cara.
Mas mesmo assim não vemos uma menção na Bíblia de Davi falando mal de Saul. Não vemos uma menção na Bíblia Davi desejando mal para Saul. Não vemos uma palavra de Davi sendo indiferente com Saul. Nós não vemos isso na Bíblia. Mesmo Davi sendo injustiçado, vemos Davi tendo um maior temor e até respeito por Saul. E lembrando que Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes. E ele não fez isso. Por que Davi talvez não matou Saul? Saul estava dormindo e ele com a espada na mão. Pelo fato de um profeta ter ungido Saul como rei. Olha o temor de Davi. Não pelo coração de Saul, mas por Deus. E o outro fato de Davi não ter falado mal em nenhum momento de Saul é que o juiz de Davi era Deus e não ele mesmo. Podemos estar pecando em nossa vida com nossas palavras em relação aos outros. Pessoas que não querem acabar conosco, que não querem nos matar, que não querem nos ferir com lança, que não colocam exércitos, atrás de nós, mas ainda assim, às vezes nós falamos mal de pessoas. Nos tornamos juízes. Eu bato o martelo. Eu sou justo. Ele ou ela que está errado. Abrimos nossa boca e falamos mal. Denigrimos, às vezes, a outra pessoa. Com julgamentos, no olhar nosso, às vezes. Às vezes passamos bem longe da conduta de Davi. Ao invés de rogarmos a Deus para Ele ser o juiz, pedir para que Deus julgue isso no tempo dele. Só que às vezes a gente quer as coisas para ontem. E aí quando não acontece, então tudo bem, Deus, sai da parada e eu vou ser o juiz aqui. Eu estou certo, fulano está errado, eu acho que é isso, eu penso isso, e é isso que vai ser, e eu decretei aqui, e é isso. E a gente não chama Deus para a situação, para Deus julgar a situação. Pecamos em falar mal de alguém, às vezes pelo simples fato de não gostarmos da roupa um do outro. Às vezes falamos mal, fazemos piadinhas maldosas. Às vezes pela falta de uma roupa, um corte de cabelo. Às vezes por um gosto musical, ou por torcer para outro time, ou porque alguém tem uma opinião diferente da nossa, seja lá qual for o assunto. E aí a gente começa a falar mal das pessoas. Às vezes falamos mal de pessoas que têm autoridade sobre nós. Isso aqui pode ser na igreja, lá no seu trabalho, lá na faculdade, pelo simples fato de pensarmos diferentes. Se eu fosse o líder, eu faria tal coisa, ou fazia tal coisa. Fulano, o meu chefe, pelo amor de Deus, cara, é um ignorante, um tapado. Às vezes falamos mal do outro por coisas tão pequenas. E vemos Davi, nesse contexto, falando um ar do homem que queria matar ele, que fez um inferno em sua vida, e de uma forma injusta. E nesse contexto, podemos falar até mal de Deus, sabia? É 2 palitos para falar mal de Deus. Sabe quando nós fazemos isso? Quando nós murmuramos. É a mesma coisa que falar: Deus,
O Senhor não sabe de nada. Eu sei da parada, Deus. Então, fica aqui de ladinho, que eu vou resolver a parada aqui, Deus. Eu vou resolver a situação. É isso que nós falamos para Deus. Deus, o Senhor é um incompetente. Às vezes falamos que servimos a Deus, que amamos a Deus, mas ao mesmo tempo podemos falar mal de Deus. Faz sentido isso, irmãos? Sim. E aí, algumas perguntas para nós, para refletir nesses versículos. Será que hoje nós poderíamos falar para Deus: me declara inocente sobre as minhas palavras? Como Davi falou: Deus, eu decidi não falar mal de Saul. Eu e você podemos falar a mesma coisa agora para Deus? Deus, pode me examinar. Vê meu coração, prova as minhas palavras, porque até agora, nesse domingo, 10:30 da manhã, eu não falei mal de ninguém e não pensei mal de ninguém. Examina aí, Deus. O Senhor vai ver que eu estou puro. Deus, pode examinar e provar as minhas palavras, porque na minha semana eu não falei mal de ninguém. Não pensei mal de ninguém. Deus, examina, porque hoje é dia 21, nesse início de 2024, eu não falei mal de ninguém e não pensei mal de ninguém. Será que a gente poderia pedir para Deus nos declarar inocentes sobre isso? Será o que Deus tem visto em nosso coração e o que sai da nossa boca tem agradado a Ele? Como Davi? Estamos conseguindo vencer esse pecado de falar mal dos outros irmãos e amigos? Como que está essa área na nossa vida? E isso inclui para todos nós. Para a família, para a igreja, para o trabalho, para tudo. Sabe, por mais que a situação possa nos dar uma visão que estamos certos, assim como nós aqui, em certo ponto, julgamos que Davi estava sendo injustiçado, não foi que nós vimos aqui? Até podemos estar mesmo. Podemos mesmo. Mas não cabe a nós falar mal do outro. Não cabe a nós falarmos coisa alguma. Devemos entregar a Deus e confiar a Deus, assim como Davi fez. Deus julga a situação. Nosso Deus é um Deus soberano, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Deus julga a pessoa se ela está errada. Mas segundo Davi, Deus também nos julga. A pessoa pode estar errada sim, mas você também pode estar errado. Você pode estar tendo uma visão distorcida da coisa. Precisamos ficar atentos em relação a isso. Amém, igreja? Amém. Animados? Sim. Versículo 4 e versículo 5. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Davi aqui fala no versículo 4 que os mandamentos de Deus o guardaram, quer dizer, o protegeu. Para quê? Para que ele não imitasse as ações de homens cruéis. Crueldade em si, que ele mesmo estava sofrendo do exército de Saul. Que é cruel você se ver na situação de Davi. Saul estava sendo cruel com Davi. E eu vou ser bem fiel aqui ao texto. O que eu vou falar aqui agora não está no texto. Foi um pensamento que eu tive e eu queria compartilhar com vocês, que para mim faz muito sentido.
falou, ou quem nunca ouviu, a frase que tem um diabinho e um anjinho no seu ouvido? Acho que todos nós já, na verdade, né? E eu fiquei pensando nesse versículo que Davi falou, né? Me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Então, Saul estava sendo cruel com Davi. Eu fiquei pensando, será que nessas perseguições que Davi sofria, né? Ali, porque tinha pessoas que acompanhavam Davi também. Davi não estava sozinho nessa escapada de Saul. Então eu fiquei pensando, será que nessas perseguições de Saul com Davi, Davi não ouviu de algum soldado ali, sabe? Ou de alguma pessoa que ajudava ele nesse contexto desses 7 anos? Ou de pessoas próximas de Davi? Será que ele não ouviu aquele diabinho assim, falando assim, cara, mata ele, cara. Mata ele. Ô Davi, você está fugindo, cara. Você é o rei, cara. Você tem mais habilidade que Saul, cara. Você já pôde matar ele 2 vezes. Cara, a terceira. Deixa escapar não, cara. Já era. Pô, Davi, você fica fugindo toda hora, cara. Sei lá, cada 2 dias ou cada 1 dia. Você fica indo para um monte de lugar. Pô, para com isso, cara. Não, se você matar Saul, já era, cara. E Davi fala, na versão NVI, ele fala que ele se afastou dos caminhos violentos. Vocês podem conferir aí, na versão NVI. Aí, será que Davi não estava sendo encorajado, talvez, nessa história que eu estou contando aqui? Será que ele não foi encorajado a ser cruel com Saul também? Cara, seja cruel com Saul. Davi se afastou da tentação de fazer com Saul talvez aquilo que ele queria fazer mesmo. Cara, eu vou fazer mesmo, não estou aguentando mais. Eu vou acabar com esse sofrimento. Chega. É 7 anos que eu estou desse jeito. Eu sou inocente, eu não fiz nada. E aí no versículo 5 ele fala, meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Davi não foi pelo caminho dos violentos, porque os passos dele ficou firme nos mandamentos de Deus. E eu quero fazer uma aplicação para nós agora. Por quantas vezes nós não passamos por isso em nossa vida? Quantas vezes pedimos ajuda a Deus por algo que está trazendo aflição em nosso coração? Seja por pecados nossos, alguma situação, ou até por motivo de outras pessoas. Às vezes nós oramos como Davi, clamamos como Davi, pedimos socorro igual Davi, choramos igual Davi, e ficamos firmes na palavra igual Davi aqui no versículo 5. Mas também quantas vezes nós não nos afastamos da tentação? Às vezes nós não procuramos evitar o que está nos afligindo. Às vezes não tomamos a decisão de nos afastar de uma forma radical. Às vezes oramos, irmãos, pedimos a Deus e temos a chance de nos afastar, e nós às vezes não nos afastamos. Não somos radicais com o pecado, não somos radicais com a tentação. E tem muitas pessoas que conhecem a Cristo, que estão dentro de igrejas, sabem do poder que há no sangue de Jesus, sabem do poder que há na cruz de Jesus, na liberdade que Ele nos trouxe do pecado em questão, a cruz. Mas muitas pessoas não conseguem se livrar e estão presas a pecados, porque não decidem
não tomam a decisão de se afastar de coisas que fazem mal à vida delas. Davi aqui ele foi radical. Foi radical. E onde está a sua maior tentação hoje? No que você é mais tentado hoje? E que decisão você precisa tomar para se afastar dessa tentação? É a internet? É a pirataria? É a pornografia? É a inveja, porque a gente fica vendo muitas coisas nas redes sociais, né, porque as pessoas postam, né? E a gente vai dando inveja, eu quero isso, eu vou comprar isso. Idolatria. O que é? Amizade? Pessoas estão tentando te levar para um caminho ruim. É o seu trabalho que te leva a você fazer coisas erradas? Sonegar imposto, sei lá o que é, fazer alguma coisa que está prejudicando outras pessoas? O que você precisa se afastar? Sabe, outro passo que Davi deu foi que ele estava firme na palavra. Precisamos nos aprofundar na Bíblia, nos assuntos que nós somos fracos. Sabe, de encarar o nosso pecado de frente para a Bíblia. Às vezes estudamos um monte de coisa que eu gosto, é tão legal esse assunto, me inspira, legal, mas estamos lidando com a nossa fraqueza à luz da Bíblia? Do que Deus quer de nós, do que Ele espera que nós façamos para sair disso? Por mais duro que seja olhar o nosso pecado com a profundidade da Bíblia e as consequências que isso traz para nós e para outras pessoas, é assim que vem a cura. É assim que Deus trata. Precisamos enfrentar os nossos pecados de frente com a Bíblia. Davi não foi no caminho dos cruéis, porque ele estava ficado, cravado, firmado nos mandamentos de Jesus. Precisamos entender que nesse processo de lutar contra o pecado até o fim da nossa vida, tem a parte de Deus, Ele já fez isso com Cristo na cruz. Mas tem a nossa parte. Nós somos livres do pecado. Jesus nos libertou do pecado. Às vezes é nós que voltamos ao pecado. Jesus tira aquela bola de ferro do nosso pé, a gente volta lá e põe de novo. Aí Ele tira, ele fala, mas eu quero. Essa é a nossa parte. Não está conseguindo? Pede ajuda. Irmão, você pode orar comigo? Vamos fazer um jejum aqui. Pede ajuda. Como temos lidado com as nossas tentações? Não estou falando de pecado, estou falando das tentações. Um passo antes do pecado. Como que nós estamos lidando? Temos sido cegos com essas tentações? Estamos nos afastando por completo? Estamos sendo radicais mesmo? Olha, daqui eu não vou passar, porque daqui eu sei que aqui eu sou fraco. Aqui eu não posso competir. Se eu der um passe aqui, vai dar ruim. Então eu não vou, é aqui. Ou nós estamos medindo forças com nossas tentações? Não, agora eu vou ganhar. Eu sou forte, cara. Sou discípulo. Acabei de ler a Bíblia, orei por 1 hora. Como que a gente está fazendo nessa área? Nós temos enfrentado nossas fraquezas à luz da Bíblia. Eu sou assim. Esse é meu pecado. Deus vê o meu pecado dessa forma. E se eu não tratar, se eu não cuidar, essas são as consequências que Deus fala que eu vou ter. É assim que nós estamos vendo? Ou nós somos todos pecadores e Deus me ama? Que hoje é a mensagem que tem hoje, né? Deus é amor. Mas não falam que Deus é justo.
Sabe, irmãos e amigos, essas coisas que eu estou falando aqui são coisas espirituais. São coisas do alto. Foram esses 3. São coisas que envolvem o que Deus espera de nós. O que nós vemos em Davi é o que Deus espera de nós. Vigiar o que estamos falando das pessoas, sermos sérios com nossas fraquezas e mergulhar na Bíblia. No final desse capítulo, Davi ele faz um paralelo da sua vida, que é uma vida que se preocupava com o que Deus queria dele. E ele faz um paralelo com a vida daqueles que buscavam recompensa no mundo. O que estamos falando aqui tem tudo a ver com esse paralelo da vida de Davi com aqueles que buscam a recompensa do mundo. Porque entrar nessa roda, vamos dizer assim, para alcançar as recompensas que o mundo dá, né? Entrar nessa roda, que às vezes pode ser bom, né, para uns, e falar mal das pessoas, rebaixar as pessoas, sair em uma situação melhor do que o outro, faz parte dessa roda de recompensas do mundo. Que é assim talvez que muitos ganham promoção, são assim que muitos ganham aumento de salário, acabam com o outro e se sai bem na fita. Essa faz parte da recompensa do mundo. Entrar nessa roda aí para alcançar essas recompensas do mundo é não fugir das tentações da vida. Se entregar aos desejos do coração. Ah, minha vida, cara, só tem uma vida só. Só que essa recompensa que o mundo dá se chama destruição. Olhar para a Bíblia e ver o que Deus fala sobre as coisas erradas que eu estou fazendo na minha vida. Ah, não, cara. Ou nada. Furado isso aí. Eu vou continuar aqui, cara, me entregando aos meus desejos, às minhas tentações. Vou curtir minha vida. Vai. Vai que você vai ver onde você vai parar. Isso também faz parte da recompensa que o mundo traz. E Davi nos fala, né? Acompanhe no versículo 14 e 15, para a gente encerrar aqui, irmãos. Davi fala assim, ó, pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos, porque sou justo. Verei a ti quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Segundo Davi, nesses 2 versículos, ele fala que a recompensa do homem desse mundo é aqui. É só aqui. Então, alguém que confia nisso, tudo que você vai receber vai ser aqui. Se você vai alcançar ou não, é outra parada, mas é aqui. Não espere nada além daqui. E o que pode ser essa recompensa dessa vida aqui? Nós sabemos, né, a novidade. Dinheiro, status, fama, prazeres. Tudo aquilo que o mundo pode nos dar. Pessoas que vivem para isso. Pessoas que colocam seu coração para isso. Seu tempo para isso. E tem muitos vivendo assim. E fica muito claro que a recompensa de pessoas assim nunca será Deus. Porque Deus vai no caminho oposto a isso. Ao contrário do que vemos na vida de Davi, a recompensa de Davi, a herança de Davi sempre foi Deus. Davi sempre procurou Deus, confiou em Deus, amou a Deus. Não foram as coisas do mundo. Versículo 15 ele fala, porque sou justo, verei a ti,
Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Davi, quando fala aqui em acordar, ele não está falando de um sono cotidiano que nós temos aqui. Não é esse tipo de sono. Ele fala do sono da morte. Ele diz que quando ele acordasse do sono da morte, ao acordar, ele iria ver a face de Jesus. A face de Jesus. A face de Deus. O trono de Deus. Os anjos de Deus. O habitar de Deus, que é o céu. E ele fala que esse momento seria uma plena satisfação para ele. Nós temos pensado nessas coisas, irmãos? Onde está a nossa satisfação hoje? Temos pensado na volta de Jesus? Nós pensamos às vezes que hoje pode ser o nosso último dia nesse mundo aqui? Ou vamos viver um dia após o outro e acordo, vou fazer minhas coisas? Ou quando a gente acorda, a gente pensa, caramba, se eu tivesse morrido à noite, eu poderia estar com Deus, poderia estar vendo Jesus com essa face. Porque quando a gente olha para Davi, cara, eram essas coisas que ele pensava. Nossa, a vida de Davi é incrível, segundo o coração de Deus. Mas olha as coisas que Davi pensava, olha as coisas que estavam no coração de Davi. E essa escritura que nós lemos faz muito sentido com o Apocalipse. E eu queria ler, porque eu acho que faz uma ótima conexão com o que estava no coração de Davi. O último capítulo de Apocalipse fala: não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos, os justos, o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Amém. Amém. A pessoa que terá a chance de vivenciar isso aqui no céu precisa ter Deus como herança. Se Deus não for herança, não tem a menor possibilidade de a pessoa entrar nesse local que eu creio que será tão especial. Se Deus não fosse sua herança, se Deus não fosse o maior tesouro, a sua prioridade, como vemos em Davi, se a prioridade for as coisas do mundo, se não for isso aqui, dificilmente as pessoas herdarão, vivenciarão isso aqui. Uma pessoa justa aos olhos de Deus, uma pessoa que terá a oportunidade de vivenciar isso, pode se resumir no que falamos aqui nessa manhã. Uma pessoa que pedirá para Deus examiná-la, como Davi, prová-la, e Deus não achará a marca do pecado na vida dela, mas não por causa das práticas dela, mas porque Deus encontrará a marca do sangue de Jesus na vida dessa pessoa. Por esse motivo, ela será justa aos olhos de Deus, não por mérito dela, mas porque ela será justificada por Jesus. Uma pessoa justa aos olhos de Deus é uma pessoa que levará a sério as suas fraquezas, as suas tentações da vida, do que passa na mente dela, do que passa no coração e as práticas do que ela tem feito. E aí sim teremos a oportunidade, se Deus permitir, de vivenciarmos isso aqui. Amém? Amém. Isso que eu queria passar para nós nessa manhã. Vamos fazer uma oração, vamos ter mais uma canção. Amém? Amém. Pai, obrigado por poder, Deus, através da vida de Davi, poder tirar exemplos, Deus, para a nossa vida. Quero pedir em nome de Jesus para que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a poder meditar em todas as coisas que o Senhor falou conosco nessa manhã. Que o Senhor possa nos ajudar a vigiar, Deus, e ter sabedoria do Espírito Santo de poder vigiar a nossa boca,
no que falamos de outras pessoas, pessoas próximas a nós, pessoas íntimas a nós e até pessoas longe de nós, Deus. Que possamos ser sérios também com nossas tentações, que são tantas, Deus. Somos tão fracos em tantas áreas da nossa vida, que a gente não pode negligenciar isso, Deus. A gente poder ter esse coração de Davi, de desejar e sonhar de ver Jesus face a face um dia, de estar no céu com o Senhor Jesus, de poder contemplar o teu trono e tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Mas nos dê um coração nesse mundo que nos oferece tanta coisa, a gente não sonhar com as recompensas desse mundo, mas com as recompensas daquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Obrigado por tudo que já foi feito aqui, nesse culto de canções, de meditar no teu ensino, que nós possamos agora louvar o Senhor e poder colocar nossa confiança somente em Ti, Deus. Obrigado por Jesus, obrigado Espírito Santo, obrigado Pai, pelo Teu amor por nossas vidas. Sabemos que nós não somos merecedores de nada disso e nós somos muito gratos ao Senhor. Obrigado por tudo, em Jesus estamos muito gratos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma canção. Amém.